Você sabia que alguém pode andar com Jesus e mesmo assim se perder? Judas não era um estranho. Ele foi escolhido. Entre tantos, ele foi chamado por Jesus para caminhar lado a lado, ver milagres de perto, ouvir palavras que transformavam vidas. Ele não era alguém distante da fé. Ele estava dentro. Isso mostra algo importante. Nem todo mundo que está perto de Deus realmente entrega o coração a Ele. Judas viu o impossível acontecer, mas mesmo assim, algo dentro dele não foi transformado completamente. Às vezes, a gente acha que só estar na igreja, assistir vídeos ou ouvir a palavra já é suficiente. Mas Deus quer mais do que presença. Ele quer entrega verdadeira. Se isso já te fez refletir, comenta: eu quero viver de verdade e continua assistindo. Você sabia que o maior perigo não é estar longe de Deus, mas estar perto com o coração errado? Judas caminhava com Jesus todos os dias. Ele ouvia ensinamentos profundos, presenciava milagres e fazia parte do grupo mais próximo do Mestre, mas havia algo escondido dentro dele. A Bíblia mostra que Judas cuidava do dinheiro, mas também roubava. Isso revela um coração dividido. Por fora, uma aparência de fidelidade. Por dentro, interesses errados sendo alimentados em silêncio. E é exatamente assim que muitos começam a se afastar de Deus. Não de forma visível, mas internamente. Pequenas concessões, atitudes escondidas, pensamentos não corrigidos. A distância espiritual começa no invisível. Judas não se tornou traidor de um dia para o outro. Ele foi permitindo que coisas erradas crescessem dentro dele sem confronto, sem arrependimento verdadeiro. Isso é um alerta para todos nós. Não basta estar no ambiente certo, é preciso ter o coração certo. Deus não olha apenas para o que fazemos externamente, mas para aquilo que carregamos por dentro. Se você quer alinhar seu coração com Deus, comenta: coração limpo. Você sabia que Judas colocou um preço em Jesus? E muita gente ainda faz isso hoje? Por apenas 30 moedas de prata, Judas decidiu entregar Jesus. Um valor pequeno comparado ao que ele estava traindo. Mas essa escolha revela algo profundo. Quando o coração se afasta de Deus, aquilo que é eterno começa a parecer comum. Judas não viu mais Jesus como o Filho de Deus, mas como uma oportunidade de ganho. E isso ainda acontece hoje. Quantas pessoas trocam sua fé por aprovação, por dinheiro, por prazeres momentâneos? Quantas vezes colocamos Deus em segundo plano por coisas passageiras? O problema não está só no valor das moedas, mas na decisão de negociar aquilo que deveria ser inegociável. Quando Jesus deixa de ser prioridade, qualquer coisa pode ocupar o lugar dele. Judas perdeu a visão do verdadeiro valor de Cristo, e quando isso acontece, as decisões começam a ser guiadas por interesses e não por fé. Se para você Jesus não tem preço, comenta: Ele é tudo. O sinal que Judas escolheu foi um beijo, algo que representa carinho, proximidade e respeito. Mas naquele momento, foi usado como instrumento de traição. Isso mostra que nem tudo que parece amor é verdadeiro. Nem toda a aparência revela a intenção do coração. Judas estava tão distante internamente que conseguiu transformar algo bom em algo perverso. E isso é um alerta poderoso. Viver de aparência pode enganar pessoas, mas nunca engana Deus. Quantas vezes alguém parece estar bem espiritualmente, mas por dentro está frio, distante ou até corrompido? Deus não se impressiona com palavras bonitas ou gestos externos. Ele conhece a verdade que está no coração. Judas estava próximo fisicamente, mas completamente distante espiritualmente. Se você quer viver sem fingimento, comenta verdade no coração. Depois que Judas traiu Jesus, a realidade caiu sobre ele. O que antes parecia uma oportunidade, agora se tornou um peso insuportável. A culpa, o arrependimento e o desespero tomaram conta. Isso nos mostra que o inimigo sempre apresenta o benefício, mas nunca revela a consequência. Judas não viu o impacto total da sua decisão no momento em que a tomou. E isso acontece com muitos hoje. Decisões impulsivas, baseadas em emoção ou interesse, acabam gerando dores profundas depois. Deus nos chama a viver com sabedoria, a pensar antes de agir, a entender que cada escolha constrói nosso futuro. Judas escolheu errado e teve que lidar com o peso disso. Se você quer tomar decisões mais sábias, comenta sabedoria de Deus. Judas sentiu remorso.
Ele reconheceu que errou, sentiu dor, tentou até devolver o dinheiro, mas ele não buscou Deus. Ele não correu para a graça, não buscou perdão verdadeiro. Isso mostra a diferença entre remorso e arrependimento. O remorso te prende no erro e te destrói por dentro. O arrependimento te leva de volta para Deus e traz transformação. Judas parou na culpa e isso o levou à destruição. Deus nunca rejeita um coração verdadeiramente arrependido. O problema não é errar, é não voltar. Sempre há caminho de volta para quem decide buscar a Deus de verdade. Se você quer voltar para Deus hoje, comenta: eu me arrependo. Pedro negou Jesus 3 vezes. Judas traiu Jesus uma vez. Ambos erraram. Ambos falharam. Mas a diferença está no que fizeram depois. Pedro chorou, se arrependeu e voltou para Jesus. Judas se isolou, se afundou na culpa e desistiu. Isso mostra que o erro não define o final. A decisão depois do erro define. Deus restaurou Pedro e o usou poderosamente. Judas teve a chance de fazer o mesmo, mas escolheu outro caminho. Isso nos ensina que sempre há esperança para quem decide voltar. Se você escolhe recomeçar, comenta: eu volto. Depois de tudo, Judas perdeu a esperança. Ele acreditou que não havia mais solução, que não havia mais perdão. E esse é um dos maiores enganos: pensar que Deus não pode restaurar. A graça de Deus é maior do que qualquer erro, mas é preciso aceitar isso. Judas não conseguiu enxergar essa verdade e se perdeu completamente. Hoje muitas pessoas vivem assim, presas ao passado, achando que não tem mais chance. Mas Deus é especialista em recomeços. Se você ainda acredita em um novo começo, comenta: Deus me dá uma nova chance. Essa história não é só sobre o passado, é um alerta para todos nós. Não basta estar perto de Deus fisicamente ou religiosamente. É preciso viver um relacionamento verdadeiro. Muitas pessoas estão na igreja, mas longe no coração. Estão ouvindo a palavra, mas não vivem. Judas é um exemplo de que a aparência não sustenta uma vida espiritual. Deus quer verdade, entrega, transformação. Ele quer um relacionamento real. Se você quer viver algo verdadeiro com Deus, comenta: vida real com Deus. Você sabia que no fim, tudo se resume a uma escolha? Judas teve oportunidades incríveis. Ele andou com Jesus, viu milagres, ouviu a verdade. Mas no final ele fez escolhas erradas. Isso mostra que ninguém está isento. Todos nós precisamos decidir diariamente quem vamos seguir. Deus oferece graça, perdão e um novo começo. Mas a decisão de aceitar isso é nossa. Hoje você pode escolher diferente. Hoje você pode decidir viver de verdade. Ainda há tempo. Ainda há esperança. Se você escolhe Jesus hoje, comenta: eu escolho Jesus e compartilha esse vídeo.